Dieta de volta agora para todo o estado de Pernambuco para falar do esporte. O Leão perdeu mais uma fora de casa, a derrota para o Mirassol. Dani Moraes, logo agora na reta final, esse aperreio todo. Aperreio demais, já passou a hora de reagir. Vamos para os últimos 3 jogos. Né? Então vamos mostrar a reportagem do Thiago Ribeiro, que acompanhou de perto essa partida lá em São Paulo. Em uma das entradas para a cidade de Mirassol, um leão para recepcionar a delegação do esporte. Seria esse um indício de que a equipe se sentiria em casa, mesmo a mais de 2.000 quilômetros de Recife? Bom, a torcida fez o possível para que o time se sentisse como na Ilha do Retiro. Não tem distância, a gente viajou 500 km para vir sentir essa torcida aqui maravilhosa que é o Esporte Clube do Recife, tá dentro do coração, isso aí é de nascença. Ele é do Retiro. Esporte aqui em São Paulo, ele é do Retiro. O problema é que ultimamente o esporte não tem colaborado tanto com o torcedor. A gente vacila muito, erra muito, uma coisa que não estava acontecendo, mas infelizmente a gente passou a tomar muitos gols, né? E errar contra um adversário direto pelo acesso é pior ainda. O Mirassol estava a 6 jogos invicto, enquanto o Sport chegou ao interior paulista pressionado e cheio de desfalques. Na escalação, várias novidades. Pedro Martins no meio, Fabrício Daniel no ataque e Wagner Lovett volta ao time titular. Love, se tu fizer hoje, tu tá perdoado pra caramba. Cara, faz o gol, tá tudo certo, tudo em casa. Mas a noite, mais uma vez, não foi boa pro camisa 9. E além de todos os desfalques, um fator que dificultou bastante a vida do esporte aqui em Mirassol foi o clima. A chuva não deu uma trégua. As chances de gol, por conta do campo pesado, foram raras. E quando tivesse uma, era importante ser certeiro. E o time da casa foi exatamente isso, certeiro. Quando tudo indicava um empate sem gols na etapa inicial, no último lance, um vacilo da defesa rubro-negra. E na disputa pelo alto, melhor pro Mirassol e melhor pro Gabriel, que deu um toque sutil, tirando o Denis da jogada. E como se um vacilo não fosse o suficiente, o Sport cometeu mais um antes do primeiro minuto do segundo tempo. Jogada pelo lado direito, água espirrando para todo lado, cruzamento rasteiro na pequena área. E o Chico Kim apareceu para botar a bola no fundo do gol. Na minha concepção, uma falta ali no Pedro também, que o árbitro não deu, que era uma falta nossa, a nosso favor, e ele não dá, entendeu? Assim, um lance, né, que o jogador deles foi extremamente imprudente. Henderson foi pro tudo ou nada, mexeu no time, colocou quase todos os homens de frente que tinha à disposição. A ideia era pressionar o Mirassol. Nos acréscimos, o Sport conseguiu diminuir. O Wanderson entrou na pequena área, depois do desvio de cabeça do Pego. Gol que encheu a torcida de confiança. Será que mais uma vez o Leão ia buscar o resultado? Quem brecou a esperança rubro-negra foi o Muralha. Alex Muralha, incrível! Um milagre no fim do jogo decretou a derrota do Sport, a segunda seguida nesta reta final de Série B. Independente de qualquer situação, eu acho que o torcedor tem que comparecer agora. Nós temos 2 jogos em casa, duas decisões, 3 decisões. A gente está muito perto, apesar das dificuldades, mas está perto da gente poder conquistar esse acesso. 7 horas de viagem, o time não vem nem aqui se despedir, agradecer o apoio, que a gente apoiou. Não vem nem agradecer, vão embora, sem nem agradecer a torcida. Tomei chuva, passei frio e a gente vê o time aceitando o resultado desde o primeiro gol praticamente. Mas próximo jogo, estamos lá nele de novo. Fazer o quê, né? Pelo esporte, tudo é sentimento. E isso aí não vai mudar nunca. Faltam apenas 3 rodadas, com 2 jogos na Ilha do Retiro e em casa
o Sport vai ter que ser bem mais forte do que tem sido ultimamente na competição. Dani Moraes, agora eu quero super sincero, nada de ficar em cima do muro. Você como ex-jogador, comentarista agora, avaliando o desempenho nas últimas rodadas desse time do Sport, faltando só 3 jogos, dá para acreditar em acesso para bater assim? Vai conseguir? Dá para acreditar sim, a gente vai falar um pouquinho sobre esses números, mas passa muito pelo próximo jogo, o confronto direto contra o Atlético Goianiense, precisa de 2 vitórias. A gente já conta, né? Como a gente imagina com a vitória contra o Sampaio Correia, mas passa por uma vitória ou contra o Atlético Goianiense ou contra a Vitória. A gente falar um pouquinho do que aconteceu no jogo, né? O Anderson escalou o Wagner Love, colocou o Edinho, colocou o Fabrício Daniel também, tentou uma formação assim, mais equilibrada, mas o Sport, como ele mesmo disse, como o Anderson mesmo disse, errou demais e continua errando constantemente a decisão, Sassá. Esses últimos jogos são detalhes, né? E os detalhes, eles fazem toda a diferença. E eu separei até porque a gente falou de alguns gols que o Sport vem sofrendo e a gente separou os gols que o Sport sofreu nessa partida. Olha aí, o campo molhado, até pedi para parar um pouquinho, porque a gente está vendo o Wagner Love voltar no lugar do Pedro. É o zagueiro do Mirassol, ele tem a bola há muito tempo, a defesa tem que estar equilibrada, está com todos os jogadores atrás da linha da bola, e aqui para mim o primeiro erro. É o Chico perde na cabeça de duelos, né, confrontos individuais nesse jogo com muita chuva. É importante vencer, o Sport completamente montado, o Filipinho marcando mal posicionado, marcando para fora, deixa o Gabriel por dentro, e o Thierry também fazendo uma sobra longe, né, e ocasiona no gol. E o segundo gol, olha quantos atletas do Sport tinham próximo à bola, o Zé Roberto de costas pro gol, encontra o espaço e conseguem, né, chegar a um gol aí do Chico. O Sport muito passivo, né, o Sport não jogando conforme uma decisão pede, tem que pressionar, tem que jogar mais, tem que brigar muito por essa bola, porque, como eu falei, são os detalhes que fazem diferença. O Sport vem sofrendo muito, a gente tem os números, nos últimos 13 jogos foram só 3 vitórias, e as 3 vitórias foram contra os últimos colocados, né, Chapecoense, né, Londrina, o ABC e o Londrina. 6 empates, foram 22 gols marcados e 21 gols sofridos, 38,4% de aproveitamento. A gente fez uma conta aqui, nos 13 jogos foram 21 gols sofridos, a gente tem, nos outros 22 jogos foram 17 gols sofridos, então uma discrepância muito grande, porque quando a gente fala de time, quando a gente fala de elenco, a gente fala de reta final de campeonato, a gente pensa em equilíbrio, e essas equipes que estão mais equilibradas, que vêm chegando cada vez mais perto do Sport, vem conseguindo mais pontos e fica tudo agora para essa reta final. E não vai ter moleza contra o Atlético Goianiense em casa esse jogo, viu? Vai ter que ter a força da torcida e o time entrar com tudo. Vale muito, vale muito. Com certeza.